Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta cara, a gente precisa falar, né? Precisa falar da seleção brasileira. E eu acho que o que eu vou dizer aqui eu acho que vale pra tudo, tá? Vale pra tudo. Eu acho que vale pro futebol em si. Mas no Brasil é muito claro algumas coisas, tá? A gente tem jornalista quebrando tudo, né? No bom sentido, e trazendo a grande realidade que muita gente ignora, né? Só que o futebol brasileiro, ele precisa de certa forma, e aqui eu vou falar do futebol brasileiro, precisa ser questionado, né? Porque não dá, pessoal, não dá de verdade o que a gente está vendo da seleção, por que eu falei que não é só o Ancelotti, né? Não é só o Ancelotti, é algo que parece que está estruturado. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no ajuda a gente aí, like. arrebentando no like, clicando no gostei. Mas galera, vamos falar de seleção brasileira. Se é de seleção brasileira, né, que a gente vai falar hoje, eu preciso vestir a amarelinha, né? E vamos lá, cara. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, pra quem tá falando que o Marrocos... Não, calma, tá? Sobre o resultado, não é o fim do mundo o resultado, né? Porque parece que esse tipo de vídeo que a gente vai fazer é sempre pensando no resultado, mas é algo que é pior do que isso. O resultado ter sido um empate não é que é aceitável. É claro que quando a gente fala de seleção brasileira, quando a gente fala disso aqui, não tem jeito. Na nossa cabeça, o Brasil tem que ganhar de tudo e de todos e de goleada. Por quê? Porque a gente cresceu com isso, né? Nós crescemos com uma seleção doutrinadora, né? Tô falando da minha geração. Já essa geração atual não consegue enxergar o que a gente sabe, o peso que tem essa camisa, porque a gente já viu em ação. Beleza, falei tudo isso. Então, assim, um empate em si, ontem, pra você que não sabe, o Brasil empatou na estreia da Copa do Mundo, 1-1, né? Vini Júnior acabou salvando a gente naquele belo gol, um golaço dele, né? Só que o Marrocos é um time muito bom, com jogadores muito qualificados também, né? Só pra você ter ideia, tem o Hakimi, né? Que é um dos melhores do mundo, tá? Então, assim, não é uma loucura, um empate, até porque Brasil e Marrocos são quem vão disputar as vagas, né, primeiro e segundo ali para passar para a próxima fase. Então assim, o Fluminense, olha Jesus, o Brasil começou a sua caminhada com o mais forte do seu grupo, tá? Diferente do que vai acontecer com outras seleções. A própria Alemanha hoje, né, vai pegar um time bem mais fraco. Mas assim, o que me preocupa é essa questão aqui, ó. Aí eu vou trazer a fala do nosso querido Vitor Sérgio, né? Lá do TNT Sport. Galera, de verdade, ele quebrou tudo, tá? Ele quebrou tudo. Parabéns. Teve muita coragem pra falar isso aqui. E de verdade, olha o que ele disse. Ainda está muito cedo, mas eu vou falar agora pra gente não tocar nesse tema daqui a 15 anos. Há dois mistérios na seleção brasileira. Nós, jornalistas e apuradores, estamos falhando. Eu não quero historinha. Eu quero entender a verdade de duas coisas. Uma, porque Fábio nunca teve uma oportunidade direito na seleção. Primeiro ponto. E por que eu tô falando isso aqui? O grande problema do futebol brasileiro, e eu não falo futebol mundial porque hoje eu não consigo acompanhar o mundo inteiro, mas eu falo muito do futebol brasileiro, é que eu tenho uma sensação esquisita que no futebol brasileiro, aqueles que são convocados e aqueles que são escalados, não necessariamente são convocados e escalados pelo motivo certo, que é jogar bola. Então o primeiro ponto que eu quero levantar com vocês é esse. Por que Fábio realmente não tem uma oportunidade na seleção, sendo que disparado ele é o melhor goleiro atuando no cenário nacional? Por que o Fábio nunca ganhou uma chance? Corta pra fala do Tafarel, né? Explicando a questão do Fábio. Dá uma olhada. Esse aqui é um tweet do meu queridíssimo amigo José Elão. Um beijo, um abraço pra ele. Gosto muito, é um cara sensacional. E o Tafarel aqui, ao falar do Fábio, ele ficou de fora por etarismo, tá? Tá bom? E isso é bizarro. Olha o que ele fala. Ele tem 45 anos. É um goleiro que continua jogando bem, em um nível muito alto. E tem seu tempo para jogar pela seleção. E teve seu tempo para jogar pela seleção brasileira no passado, mas não agora.
Se não tivéssemos chamado Everson, na lista estava Bento, Hugo Souza e John. Olha que absurdo. Então, assim, ficou muito claro, ó. Indicou que ele não estava entre os candidatos à convocação. Então, assim, o Fábio ficou fora por goleiros piores que ele por causa da sua idade. Eu fico me perguntando, qual é o sentido de você montar uma seleção se esse motivo, o principal, não for os melhores? Independente da idade dele. Aí você corta pro Brasil de hoje. Você tem um Casemiro, tá se arrastando em campo. O Casemiro jogando nada. E por que o Casemiro é titular? Não, ele é titular, né? Ontem eu consegui conversar com algumas pessoas ali, né? Que me disseram porque, não, ele é o líder do grupo. Por isso que ele é o titular. Aí eu. Gente, e engraçado que quando eu falo da seleção brasileira, que alguns jogadores estão jogando, né? Por causa de outros fatores que não é a questão da bola, isso acontece em times brasileiros, né? No próprio Fluminense. E outros clubes brasileiros também. Então, assim, eu sinto que o futebol, ele parou de ser aquele esporte onde você procura sempre que os melhores joguem, né? Ontem ficou descarado. O Igor Thiago, galera, ele fez uma temporada incrível na Premier League. Incrível mesmo. Mas ele não tá jogando nada na seleção brasileira. Ele não consegue dominar uma bola. Diferente dele, você teve um Endrick, que foi emprestado ao Lyon, mas, além de jogar bem no Lyon, no Brasil fez seus gols e foi importante. Não ironicamente, no último jogo, no último amistoso contra o Egito, entra, faz o gol da vitória. Só que esse não é escalado, esse não é utilizado, e esse é um dos pontos que eu tô para trazer para você. Aí o Ancelotti, ele prefere colocar, sei lá, o Matheus Cunha, improvisado, né? Insiste no Igor Thiago, mas é incapaz de dar minutos pro Endrick. E eu não tô falando dar minutos agora no próximo jogo, tô falando nesse jogo aqui, aonde o Brasil estava com plenas dificuldades contra o Marrocos. Galera, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se é a opinião de todo mundo, mas na minha cabeça, o Marrocos jogou melhor do que o Brasil. O Marrocos deve ter saído triste da partida. O Brasil, pelo contrário, tem que sair feliz. Porque era para ter perdido, na minha visão. Porque o Marrocos foi melhor. E por que o Marrocos foi melhor? O Marrocos foi melhor por uma questão de meio campo. A gente tem um Casemiro que tá lento, não consegue marcar direito. Aí você tem um Ancelotti que mesmo assim deixa o meio exposto para enfiar um monte de atacantes que não faz o menor sentido se a bola não chega nesses atacantes. Tanto é que quando a bola chegou no Vini numa boa condição, ele conseguiu fazer o gol. Por que essa bola não chega mais? Porque existe um hiato, né? Existe uma distância. Então, assim, é claro que eu tô entrando no termo tático aqui, mas eu quero dizer, primeiro, essa questão do Fábio. Por que o Fábio não teve oportunidade? Eu posso estar totalmente errado novamente, mas o lance do gol do Marrocos, Fábio tem, se não tem um dos melhores do mundo, talvez perdendo só pro Neuer, a questão do X1. Que questão do X1? Quando o cara sai na cara do gol, o Fábio fica gigante. Gente, é só você reparar que o Fábio, na grande maioria das defesas difíceis dele, é assim no X1. O cara saiu na cara do gol, o Fábio fica gigante. Cadê o Alisson? O Alisson precisava ficar gigante ali. Então, assim, por que Fábio não ganhou uma oportunidade? Aí, continuando o que o nosso querido Sérgio vai falar, isso aqui é muito sério, ele vai falar o seguinte, por que o Endrick é preterido? E eu também queria saber, o que esse menino fez para ser preterido? Há outros jogadores que não estão atuando bem. Por que não coloca o Endrick? Tem alguma coisa aí que está quicando para nós jornalistas e estamos falhando nisso. É impossível de compreender. Segurar a fila, preservar, boicotar, sabotar, eu deixo o verbo de critério para quem está ouvindo. Mas são duas coisas que vamos ter que descobrir. O Fábio passou 10 anos sendo pelo menos o top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção. E muito goleiro meia boca já foi. E o Endrick é preterido, preservado, sabotado, boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem está quicando e eu estou me punindo e me incluindo nisso. Eu também estou falhando no meu trabalho de entender o motivo. E a verdade é essa. A verdade, galera, que é difícil de engolir. Vamos lá.
a verdade do fracasso da seleção. E aqui eu não tô falando, não. Pra mim, a seleção vai classificar, a gente vai ser campeão se Deus quiser. Mas o fracasso e por que a gente caiu tanto em relação à seleção brasileira é que hoje em dia não se convoca mais por ser o melhor. Depende de outros fatores. Fábio poderia ser o melhor, mas será que o Fábio tem marketing? Será que o Fábio tem mídia também? Para poder atrair os patrocínios? Para poder atrair. Será que tem mídia? Hoje em dia parece que é muito melhor você ter mídia do que você ter bola. Porque a chance de você ir por ter mídia do que ter bola. E aqui eu vou citar um jogador que eu gosto demais. E acho que vai ser importante e pode ser importante, que é o Neymar. Mas o Neymar tá convocado por causa de quê? De mídia ou de bola? Gente, o Neymar tava mal no Santos. E o Neymar tá machucado. E mesmo assim está na Copa. Então, tu acha que... Gente, o Romário bem. O Filipão em 2012 falou assim, não vou levar o Romário. Vai o Ronaldo. O Ronaldo tava machucado. O Ronaldo foi recuperado. Vão recuperar o Neymar? Vão recuperar o Neymar. Mas a questão que eu tô falando é... Antigamente, você convocava os melhores. Hoje, não parece ser isso. E aqui, eu não quero fazer acusações levianas, tá? Até porque não tenho um advogado para pagar processo. Mas eu vejo que, às vezes, é mais importante no futebol brasileiro. Quem gere a sua... Que é o caso do empresário, né? Quem gere a sua carreira do que necessariamente onde você joga. Eu fico olhando pro Marquinhos. Eu fico assim... Como que o Marquinhos tá no PSG, cara? Não, Thiago, foi campeão, cala a boca, tu não sabe de nada. Pô, galera, é muito louco. Vocês viram a dificuldade ontem? Então, sim. Aí, corta pra Ancelotti atualmente. E eu falo que o problema não é só Ancelotti, porque, galera, isso já tá acontecendo há muito tempo. Ele tem os seus preferidos, ele tem e tal. Só que eu fico me perguntando, não vai dar certo, então. Porque não é questão de ter preferidos ou jogadores de confiança. A questão é, quem é o melhor? Vamos supor que o Endrick seja um rapaz muito difícil de lidar. Eu não conheço o Endrick. Eu estou supondo que ele seja um garoto muito difícil de lidar, um garoto que se acha muito, muito problemático, mas ele é o melhor atacante que tem. Aí você faz assim. Então eu vou botar um atacante que é pior que ele, só porque ele é problemático, então ele não joga? Não. Porque já teve histórias de jogadores fazendo grandes absurdos e que estava sendo escalado, por quê? Porque os caras eram melhores. Então, assim, a seleção brasileira hoje, ela não representa mais os melhores jogadores. Porque se fosse, Fábio estaria lá. Se fosse, Endrick talvez seria o titular. Se fosse, talvez veríamos outros nomes que, mesmo que o seu time não foi bem, poderia ter oportunidades, como é o caso dos jogadores do Wolverhampton, né? O João e o André, que são excelentíssimos jogadores, mas o time não funcionou. Então, assim, eu sinceramente acho que o futebol pra mim cada vez fica mais difícil, porque quando a gente vê certas injustiças, tá? Certas injustiças, é muito difícil acompanhar isso. Então, assim, dá aquela desanimada. É claro que eu não vou desistir, eu vou continuar torcendo pra que dê tudo certo, mas eu vejo essa decadência muito clara quando alguns jogadores são convocados e nem no time que eles são titulares, que é o caso do Danilo. E aqui eu não tô falando, eu acho até que o Danilo fez um jogo melhor do que o Ibanez. O Ibanez foi horrível na lateral direita. O Brasil, desculpa, tá sofrendo também pelo fato do corte do Wesley. Eu sei disso. Wesley não, pô, Wendel? Eu tô falando besteira? Não, pô, Wesley. Então, assim, cara, eu vou te falar. Foi bem difícil, mas eu acho que a queda da seleção brasileira e da nossa qualidade é que a gente realmente não tá escalando os melhores. E nem um treinador que vem de fora, que talvez era a minha esperança, de tipo assim, olha, o treinador que vem lá de fora, ele vai falar, cara, eu vou convocar os melhores. Ah, não importa, mas tem que levar fulano por causa dos patrocínios. Não, se dane, eu quero. Ele tá jogando bem? Não, então ele não vai ser convocado. Não, mas tu entende? Eu acho que no futebol hoje tá muito mais marketing do que bola. E é aí que a gente tá deixando jogadores que poderiam estar de fato nos ajudando na seleção, igual o Caio Henrique. Caio Henrique é lateral esquerdo, né?
jogando em alto nível o tempo todo, mas não tem mídia. Entende? É complicado. Mas é isso. A seleção brasileira, se não começar a escalar os melhores, vai ficar difícil. Ancelotti, Casemiro não é titular. Fabinho ontem deu uma aula do que é fazer meio de campo. E eu falo pra vocês que esse rapaz, se volta pro Fluminense agora, acabou o meio de campo, tá? Tá jogando ainda o fino da bola, o Fabinho. Destruindo tudo que é jogada. Arrebentando com os malucos. Hakimi saindo na velocidade. Ele... Bom, é esse tipo de jogador que eu queria no Fluminense, de volta. Jogador sujeito homem, que joga bola, não deixa o outro time criar. Fabinho mudou o meio de campo do Brasil, eu falava, né? Mas certamente vai voltar a ser reserva. Por quê? Porque o Casemiro tem que jogar. Estranho isso, né? Então, e só dei o exemplo do Casemiro, mas tem outros grandíssimos exemplos aí na própria seleção brasileira. Então é isso, meus amigos. Vamos torcer para que tudo dê certo. A gente vai aqui acompanhando a seleção, né? Mas eu acredito que vamos classificar, né? O Brasil começa. Mas o Brasil começa com o pior confronto, né? Mas a gente tem aí jogadores que ficam de fora e quem não tá bem tá jogando. Por quê, né? Não ganha assim de jeito nenhum. Beijo, gente. Valeu.